Olá pessoal, graça e paz, estou aqui novamente com vocês e eu quero logo de início gentilmente pedir que vocês não se esqueçam de curtir este vídeo, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, lá é Paulo Romeiro 1, número 1 na frente. E quando você entrar lá, me siga também. Muitos curtem, mas não seguem. E seguir é muito importante para o nosso algoritmo também. E eu quero hoje, ainda que de uma forma sucinta, resumida, falar sobre o poder da heresia, né? Heresia é qualquer opinião ou posições que contrariam as doutrinas fundamentais da fé cristã. E essas doutrinas são como a Bíblia, como a palavra de Deus, como a nossa única regra de fé em prática. A Bíblia é o nosso firme fundamento para a nossa crença, ela é infalível, ela é inerrante, ela é eterna, ela é perfeita, a Bíblia é perfeita. Então este é um aspecto muito importante do cristianismo histórico. Uma outra doutrina muito importante da nossa fé é a doutrina da Trindade, né? De que na natureza do único Deus verdadeiro há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, distintas, não separadas. Outra doutrina fundamental do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo fisicamente dentre os mortos. O apóstolo Paulo colocou em 1 Coríntios capítulo 15 a ressurreição como indispensável para a fé, quando ele escreveu: se Cristo não ressuscitou, a fé é vã, a fé é inútil. Então a ressurreição de Cristo é importante. Ela é o endosso do Pai para com o Filho, dizendo: sim, eu recebi o seu sacrifício, eu aceito o seu sacrifício. É um endosso do Pai. Também uma outra doutrina fundamental para a fé cristã é que a salvação só é possível pela graça através da fé em Cristo Jesus. Não há outro meio para sermos salvos. Cristo é a única pessoa que pode salvar. O seu sangue, o único meio pelo qual podemos ser purificados dos nossos pecados. Então não há salvação em nenhum outro, como diz a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículo 12. Essas são as doutrinas fundamentais. Agora voltando à palavra heresia, a palavra grega de origem, heresis, que aparece 9 vezes no Novo Testamento, ela tinha a acepção inicial de escola de pensamentos ou seita. Podia significar seita. Assim a gente vai encontrar, por exemplo, em Atos 5,17, a seita dos fariseus, dos saduceus. Depois em Atos 15, versículo 5, a seita dos fariseus. E depois a seita dos nazarenos ou dos cristãos, que aparece em Atos capítulo 24, versículo 5. Né? E é interessante que em Atos capítulo 24, versículo 14, Paulo cita o fato de o caminho, que no grego é Rhodos, ser chamado de seita, hereses, porque hereses já tinha, naquela ocasião, uma conotação negativa. Hereses passou a ter o significado de cisma ou de facção, divisão, que se desenvolvia dentro da igreja devido a forte espírito partidário ou mesmo até falta de amor entre os irmãos. E nós vamos ver isso, por exemplo, em 1 Coríntios 11, versículo 19 e também em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. O uso que Paulo faz do adjetivo heréticos, né, que no português herético, e aparece em Tito, capítulo 3, versículo 10, sugere que o herege é pessoa divisora ou facciosa. O que veio a predominar no uso cristão é quanto à doutrina teológica falsa. E é muito interessante que Pedro também usa esse termo na sua segunda carta, capítulo 2, a partir do versículo 1. É um texto de grande alerta, de um forte alerta para nós. Pedro fala mais ou menos assim: assim como houve no passado entre o povo falsos profetas, no meio de vocês também surgirão falsos doutores, falsos mestres, né? Que introduzirão no meio de vocês heresias de perdição. Eles introduzirão sutilmente, sorrateiramente, heresias de perdição. Veja a gravidade dessa declaração. Não é só adultério que leva para o inferno, heresia também. Pedro usa isso, heresia de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
coração. Então, a heresia geralmente leva a negar a obra de Cristo, a negar a eficácia do seu sacrifício, negar a sua morte de cruz, negar o valor do seu sangue para nos limpar dos nossos pecados. Então, a heresia leva para isso. E Pedro aqui faz um solene alerta. A heresia é sedutora. É sedutora. Por isso nós vamos encontrar muitos jovens de igrejas pentecostais que estão fascinados com a teologia liberal, né? Que a Bíblia está cheia de erros, que Mateus não escreveu Mateus, Lucas não escreveu Lucas, Marcos não escreveu Marcos, João não escreveu João, Jesus não falou nada daquilo no Evangelho, colocaram palavras na sua boca e muitos ficam fascinados. Como que eu não sabia disso? Não sabia porque não era verdade, porque é fruto de uma mente diabólica, de uma mente demoníaca, as pessoas que agem dessa forma. Então a heresia ela é sedutora, porque o que acontece é que muita gente hoje diz: eu nunca ouvi isso na escola bíblica dominical, o meu pastor nunca falou sobre isso. E eu quero deixar muito claro aqui para vocês, na Igreja Cristã da Trindade, na igreja onde congrego e na qual sou pastor, nós não temos espaço para liberalismo teológico. Nós abominamos essa vertente de pensamento, nós não queremos nada com isso. Nós queremos a simplicidade do Evangelho. Eu quero crer em Cristo e não tem problema. Se eu chegar no céu e Jesus falar para mim: puxa, Paulo, você creu demais, não era tudo aquilo, eu vou ficar feliz, né? Vou ficar feliz do que ouvir dele: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, porque negamos a palavra de Deus. Isso eu não quero para a minha vida de maneira alguma, de maneira alguma. Então, a heresia, ela é sedutora, e eu digo que a heresia, ela é diabólica. Vejam o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, no primeiro versículo. O Espírito expressamente diz, isso vem como um alerta, uma advertência. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, né, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Heresias são doutrinas de demônios promovidas por espíritos enganadores, espírito de engano. Isso é muito sério, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do poder da heresia. Eu vou dar um exemplo. Há poucos dias eu falei no programa de rádio que a porta mais eficiente, mais eficaz que o inimigo pode encontrar para colocar uma heresia numa igreja é através da liderança. Se a liderança fracassar, se ela sucumbir, todo o rebanho fica exposto e fica vulnerável a falsos ensinos. Por isso, quero repetir aqui, as tarefas principais de um pastor: em primeiro lugar, alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Em segundo lugar, defender o rebanho dos lobos. Defender o rebanho dos lobos. Então, Paulo advertiu sobre isso em Atos capítulo 20, lá pelos versículos 30 e 31. Eu sei que depois da minha partida, falava ele aos líderes de Éfeso, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e de que dentre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, a heresia, ela traz consigo uma dose de perversidade. Ela acontece na esfera da perversidade. Então, eu quero aqui citar um exemplo que eu vivi. Isso já faz bastante tempo, mas um pastor, amigo meu, já faz muito tempo que eu não tenho contato com ele também, mas um pastor que éramos amigos, ele estava dirigindo, pastoreando uma igreja na Zona Leste. E ele um dia quis fazer uma reunião, uma série de eventos na sua igreja. Pegou lá um mês e toda noite tem culto. Eu acho isso não é pedagógico, né? Culto toda noite, quando é que a família reúne, quando é que a família vai comer uma refeição junto à noite e assim por diante, né? Mas era o que ele estava fazendo. E quando chegou, foi numa quarta-feira, num dia de quarta-feira, ele já havia convidado um casal
né? O marido e a mulher, cantores. E então aquele casal ligou para o pastor, meu amigo, ligou para o meu amigo: ô pastor, não se esqueça, é hoje à noite sim, pastor, tá tudo certo para hoje à noite, estaremos aí, né? Mas eu queria falar com o pastor, nós estamos levando um pastor amigo nosso conosco, tudo bem a gente levar? Não, não tem problema não, fala para ele que assim ele já prega à noite, já traz a palavra. Olha, nem conhecia aquele homem, nem conhecia, e já escancarou o púlpito para aquele homem. Tá? Aí chegou a noite, o povo estava lá, os cantores, o pastor convidado, e o pastor local, o meu amigo, estava na secretaria resolvendo alguma coisa que já está errado. Hora do culto é hora do culto. Na hora do culto eu não saio para resolver questões. Antes do culto também eu evito resolver problemas antes do culto, para que eu não tenha as minhas emoções afetadas para subir ao púlpito e pregar a palavra de Deus. Então, não gosto de resolver questões antes do culto e muito menos durante o culto. Tá? E o pastor estava lá na secretaria. Mas, de repente, o som chegava até lá, de repente ele começou a ouvir, né? Aquele pastor que já estava pregando, pastor convidado, e ele levando a igreja a repetir com ele: digam comigo, eu sou Deus. A igreja, eu sou Deus. Diga novamente, eu sou Deus. A igreja, eu sou Deus. Né? Tentando ensinar a igreja que eles eram deuses. Né? Quando o pastor local, o meu amigo, ouviu aquilo, ele ficou apavorado. Irmãos, ele estava dizendo que nós somos deuses? Tá, pastor, está ensinando isso. O meu amigo foi lá no púlpito, muito preocupado, foi depressa, e com respeito, com a educação, pediu o microfone da mão dele e disse: meus irmãos, com muito respeito ao nosso convidado, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nós não somos deuses, nós somos pecadores, salvos pela graça. Ele fez a correção, mas o estrago também já estava feito. Porque várias pessoas na igreja que ouviram o pastor visitante gostaram daquela ideia. E começaram e se firmaram naquilo, e começaram a causar problemas na igreja. O meu amigo então entrou em contato comigo e pediu: Paulo, você pode vir aqui para dar uma palestra sobre isso? E eu sabia de onde vinha isso. Isso vinha de Kenneth Hagin, de Benny Hinn, isso vinha de Kenneth Copeland, isso vinha dos pregadores da teologia da prosperidade, que eu muito bem coloquei e elaborei no meu livro, o primeiro livro que escrevi, Os Supercrentes. Né? Aí ele falou: você pode vir? Vou. Falou, e aí eu fui. Ele reuniu a igreja, eu não sei, se foi no sábado, não me lembro direito, ou domingo. A igreja estava lá reunida, eu dei uma palestra e abri para perguntas, para os irmãos fazerem perguntas. Sim, foi bom, mas nem para todos. Alguns já estavam afetados. Alguns foram afetados e alguns foram embora crendo naquela heresia. Então você vê o poder da heresia. Pense nos pastores apóstatas aqui no Brasil, que no passado pregaram o evangelho com graça, com sabedoria, na unção do Espírito Santo. Pense em quantas pessoas receberam a Cristo como Senhor e Salvador através da pregação desses homens, e de como eles foram entrando em decadência e se desviaram e saíram da verdade e hoje pregam um evangelho distorcido, eu diria do fundo do inferno. Hoje eles passaram a ser instrumentos de Satanás, né, para trabalhar a dúvida na mente, nos corações das pessoas, para desviarem o rebanho da verdade. Então você vê a sedução de uma heresia, o poder de uma heresia e a atividade diabólica que existe ao redor de uma heresia. Eu já vi ao longo da minha vida crentes caírem por adultério e se levantarem, por outro tipo de pecado e se levantarem também. Eu conheço muita gente que era usuária de drogas e deixou de ser por causa do poder do evangelho e hoje serve a Deus. Mas eu nunca vi um crente que caiu por heresia, que se desviou por heresia e voltou. Parece que dá um nó na cabeça da pessoa e não tem mais jeito. Então, vigiemos, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe vocês com esta breve explicação sobre heresia, sobre o poder da heresia, e até o próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.